famílias, sou Ricardo Alexandre, coordenador do setor de orientação educacional da Secretaria de Educação e Cidadania. E esse é o nosso programa Em Família. Para o nosso bate-papo de hoje, conto com a presença da assistente social Lucimara de Moura. Seja Olá, bem-vinda. Ricardo. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sou Lucimara de Moura, eu sou assistente social há 21 anos e atualmente eu componho a equipe de supervisão do serviço social na Secretaria de Educação e Cidadania. O tema do nosso bate-papo, rede de proteção social. Bom, primeiramente, o que faz, um assistente social? Ricardo, boa pergunta, porque há muita dúvida, no que faz um assistente social, porque ela não é uma profissão assim, que é autoexplicativa, assim como um professor, um médico, e há muitas confusões nas nomenclaturas que, embora muito parecidas, têm uma essência bem diferente. Então, eu gostaria de começar falando do que é assistência social. A assistência social é uma política pública que é um dever do Estado e um direito do cidadão. Que cidadão? De todos aqueles que dela precisar, assim como a educação, como a saúde, como as outras políticas públicas. Serviço social é uma profissão, que exige um curso de graduação, e o assistente social é o profissional, então, formado em serviço social, tem que ter a graduação. Há quem pergunte assim, mas precisa ter faculdade para ser assistente social? Sim, precisa, E a diferença também de assistencialismo. O assistencialismo é muito, há muita confusão também nesse sentido, porque o assistencialismo é uma prática de caridade muito diferente do direito, Nós estamos falando de assistência social como um direito. E o assistente social é o profissional que atua pela garantia de direito, facilitando o acesso da população a esses direitos sociais. E falando em garantia de direitos, eu quero citar aqui o artigo 227 da Constituição Federal, onde diz que é dever de todos assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade. Assegurar é o quê? Garantir que esse direito seja cumprido. É dever de todos, todos quem? Da família, do Estado, da sociedade em geral. E eu quero reforçar esses direitos sociais, desde o direito à vida, direito à saúde, alimentação, habitação, à escolarização, ao esporte, à cultura e lazer, então os direitos sociais básicos. Eu quero reforçar ainda que é um dever de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É nesse sentido que existe a rede de proteção social, E a partir desse artigo 227 da Constituição, o ECA regulamenta, o ECA é o Estatuto da Criança e Adolescente, que regulamenta esse artigo 227, quando fala que é dever da família, da sociedade, do Estado, garantir essa proteção à criança e adolescente e considerando que ela é prioridade absoluta. Prioridade absoluta quer dizer que na organização das políticas públicas, orçamentais, ou em casos de calamidade, a criança é prioridade, ela tem que ser socorrida primeiramente. Considerar que ela é uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. O que isso quer dizer? Ela é um ser humano vulnerável, ela não tem como se defender e da mesma forma, ela é uma potência, ela está em desenvolvimento. Então, tem que cuidar do básico para que ela tenha esse desenvolvimento garantido. E a proteção integral, que quer dizer de todos os aspectos de um ser humano, que é necessário, da condição física, a psíquica e social. E como funciona essa rede de proteção social? Então, a rede de proteção social, primeiro só esclarecendo, é uma ação articulada de diversos serviços que compõem essa rede. Então, aqui a gente tem a Vara da Infância e Juventude, em São José dos Campos tem as unidades e projetos da Fundas, que atua no horário contrário à escola, onde as crianças têm tanto de 6 a 18 anos, têm atividades socioeducativas. Nós temos a Secretaria de Educação e Cidadania. Nesse sentido, eu quero dar um destaque aí, que São José dos Campos, mais uma vez, é vanguarda
no sentido da implantação do serviço social na educação, que é uma lei que foi aprovada em dezembro de 2019, então é bem recente, né? E 2020 teve aí a pandemia, e agora em julho, né, foi quando implantou em São José dos Campos, em todas as escolas de ensino fundamental, temos assistentes sociais, né? Eu acho que vem num contexto bem importante do pós-pandemia, com o retorno das crianças às aulas presenciais, isso muito importante, né? A gente tem identificado muitas situações de violação de direitos e aí que o assistente social vai atuar. E na educação infantil, temos aí o respaldo da equipe de supervisão, que é essa equipe da qual eu faço parte, né? Para alguns casos pontuais onde há necessidade. Então, que compõe a rede de proteção também, a Secretaria de Habitação, a Secretaria de Apoio Social ao Cidadão, que é a SASC, onde tem os CRAS, que é a porta de entrada, né, da população para acesso aos serviços, que é o centro de referência da assistência social, que estão nos territórios mais vulneráveis do município de forma regionalizada. E tem os CREAS, que também é regionalizado, que é o centro de referência especializado da assistência social, onde já houve a violação do direito. O que é a violação? Né? Esse descumprimento do direito da criança e adolescente, não só da criança e adolescente, mas da mulher, do idoso, né? Então esse é um serviço também. Temos as OSCs, né, que é uma sigla, quer dizer a Organização da Sociedade Civil, também conhecida como as ONGs, que é coordenado pela sociedade civil, né? Então, assim, muitos projetos nós temos no município, ela compõe também essa rede. Os conselhos tutelares, né? Nós temos 3 conselhos tutelares, também regionalizados. Secretaria de Saúde, sendo a porta de entrada as UBSs, né? Temos também o serviço do CAPS infantil. E as delegacias, que é a Delegacia da Infância e Juventude, que é conhecida como DIJU, e a Delegacia da Mulher e as demais delegacias. E pensando nessa rede, né, onde as famílias, né, podem procurar por orientação? Você comentou de CRAS, de CREAS. Qual é o primeiro lugar ou o que a pessoa tem que entender para buscar nessa rede? Sim, nós estamos falando das famílias que de repente, né, que têm os seus filhos, por exemplo, na educação fundamental, onde tem um assistente social na escola, se ele precisa de uma orientação, ele pode procurar, né, por esse profissional, que essa é a nossa função, né, de orientar a população quanto aos serviços, mas nos territórios tem os CRAS, que, como eu falei, é a porta de entrada dos serviços da assistência social. Em caso onde houve já a violação do direito, se a criança ou o adulto mesmo, né, a mulher, o idoso, está em situação de risco, ela pode procurar os plantões do CREAS, né, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, e onde tem os plantonistas em horário comercial. Quando a família, né, passa por alguma necessidade, onde, né, essas famílias podem procurar por orientação, onde, como, de que forma que isso acontece? Então, se eu for, por exemplo, vamos dar um exemplo para ficar mais fácil, né? Então, assim, se for o caso de violência doméstica, de repente, uma mulher que foi agredida, a porta de entrada, ela deve procurar o CREAS, né, que é regionalizado também, e o profissional que está ali de plantão que vai atendê-la e fazer os devidos encaminhamentos, né? Se ela estiver machucada, vai encaminhar para o serviço de saúde, para um primeiro atendimento. Se tiver crianças envolvidas também, o conselho tutelar é acionado. E também as delegacias, que é a Delegacia da Mulher, né, que também atua nesses casos. Então, cada caso realmente é um caso que vai ser olhado por esse profissional especificamente, né? E a partir dali tem os desdobramentos da situação, porque se o agressor está na residência, isso vai ser tomada uma providência, de repente é caso de medida protetiva, né? Então envolve o judiciário, então tem vários desdobramentos a partir dessa situação. Mas se for caso, como a gente diz, violação de direito, um direito dela que foi desrespeitado, né? Seja a mulher, seja a criança, seja o idoso, a porta de entrada é o CREAS, e a partir de então, né, esse profissional faz os encaminhamentos para essa rede de proteção, né? Por isso esse nome, proteção social.
porque é uma ação articulada, integrada, para que esse cidadão tenha os seus direitos garantidos. Na verdade, eu estou entendendo, se eu for CREAS, CRAS, Conselho Tutelar, Vara da Infância, as instituições que compõem essa rede vão me orientar. Certamente. Então, esqueci a letra, se é CRAS ou CREAS, entrei no CRAS. Sim. Para pedir um apoio. O profissional que está lá, o assistente social que estiver, não vai falar assim, não, aqui, não é aqui. Isso, ele vai orientar. Minimamente, esse é o papel do assistente social, né? Orientar e fazer os devidos encaminhamentos, né? De acordo com a necessidade. Se for uma situação de saúde, a porta de entrada são as UBSs, né? Daí a criança vai passar em consulta e de lá tem os encaminhamentos para as especialidades, por exemplo, né? Se for uma situação de cadastro na habitação, então tem a Secretaria de Habitação. E tem outras situações, vaga na Fundasa, uma vaga na escola, né, para creche. Então, tudo depende da situação. Esse profissional vai acolher essa informação e encaminhar, né, para os órgãos que fazem parte dessa rede de proteção social. É um trabalho com um olhar muito atento, né, e específico às necessidades do indivíduo, né? Sim, é considerar o indivíduo, a situação daquela família especificamente, né? Não dá para considerar, a gente considera o todo, mas olhando ali no individual. E essa rede de proteção, vocês se reúnem, existe uma organização, vocês se conversam, como que acontece? Sim, vou dar um exemplo de uma situação, se a gente está atendendo uma família que tem criança, que tem idoso, né, de repente tem uma pessoa com deficiência, então assim, quem são os órgãos que atendem essa família? Né, para não, de repente, essa mãe ser chamado na escola, é chamado no Conselho Tutelar, é chamado na Vara da Infância. Então, assim, os representantes desses órgãos se reúnem, né, a gente fala até das discussões de casos que são feitas de forma multidisciplinar, quer dizer, tem representante ali de todos os serviços, para fazer encaminhamentos conjuntos, né? Essa articulação de rede é essencial para o nosso trabalho, porque a gente não atua sozinho, porque esse ser humano, né, esse cidadão, ele tem diversas facetas aí que precisa ser considerado. Ele tem várias necessidades básicas. Vamos falar de uma criança que está em desenvolvimento, né? Ele precisa da alimentação, precisa da escola, precisa de uma consulta médica, precisa de todos os seus direitos garantidos para que ele possa se desenvolver. Por isso, o sistema de garantia de direito. Isso mesmo. Exato. Que bom. Fico muito feliz com a sua participação e eu acho que é uma oportunidade, né? O que você gostaria de falar para as famílias, né? Dicas, mensagens, relacionando a questão da assistente social, da atuação de vocês e a comunidade. Eu quero até citar uma frase que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Esse é um provérbio africano. Na África há muitas aldeias, né? Por isso essa citação. Mas o educar vai muito além de transferir conhecimento. Então, assim, essa criança, ela precisa ser atendida ali nas suas necessidades, né, físicas, emocionais e sociais. E essas famílias não estão sozinhas, né? De repente está passando por alguma situação de violação de direito ou mesmo de dúvidas comum no dia a dia. Né? Ela tem vários serviços aí que pode apoiá-la, né, para que essa criança tenha condições de se desenvolver e ter uma vida adulta, né, saudável, digamos assim. Então, esses serviços estão aqui. A rede de proteção social existe para, juntos, a gente cumprir com o que eu falei do artigo 227 da Constituição, que é dever da família, do Estado e da sociedade garantir, assegurar, né, que os direitos da criança e adolescente sejam efetivados. E, na verdade, não precisa ter medo, que é sigiloso, né? Isso é importante, Ricardo, falar disso, que todo profissional, ele vai, né, no nosso código de ética, isso é garantido, né, o sigilo profissional, isso é um dever do assistente social. Então, a gente sempre está à disposição para atuando, né, de forma que o desenvolvimento dessa criança adolescente ou mesmo de qualquer outro membro da família seja garantido. Essa é a premissa da nossa profissão, né? O que faz o assistente social?
Ele existe para trabalhar, para viabilizar os direitos sociais, garantir os direitos da população. Agradeço a participação. Fiquei feliz de conhecer um pouquinho mais do trabalho dessa equipe. Muito obrigada. Que tanto contribui, né, com o nosso município, com nossas crianças. E foi muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. E esse foi o Em Família de hoje. Nós temos o QR Code, você pode enviar suas dúvidas e sugestões. E fica a mensagem, convido você, que você possa convidar outras pessoas para assistir esse vídeo. E fica a mensagem principal, você, família, não está só. Você não precisa, você, família, passar por qualquer dificuldade somente. Existe uma rede de proteção para lhe apoiar. Busque apoio, busque ajuda, como comentamos aqui, tudo no segredo, no sigilo. Isso é muito importante. Contamos com vocês e aproveitem, né, em família, o dia a dia. Até o próximo encontro.